passado, no contexto político da cidade, né? Que estava aquela época de cassação, toda de corrupção na cidade. Então a gente decidiu formar esse grupo para fomentar a participação do jovem na política, né? Que é extremamente importante isso, né? Que é o futuro mesmo. Então a gente gostaria muito de agradecer a presença de você hoje. E espero que você possa mostrar todas as suas propostas e fazer a sua parte política aqui também, que é importante pra gente. Então o senhor vai ter meia hora para apresentar suas propostas e depois a gente vai abrir inscrições de 5 perguntas para o senhor esclarecer a gente. Tá bom. Depois mais 5. Depois mais 5, mais 5. Tudo bem. Tudo bem, obrigado. Acho que, sem dúvida alguma, esse movimento que vocês fazem é importante para a nossa cidade, né? Não só para que a gente, enquanto candidato, possa estar conversando o que pensamos no futuro, mas, sem dúvida alguma, quando as pessoas, principalmente jovens, começam a se organizar e pensar no futuro da cidade, significa que nós vamos ter uma sociedade cada vez mais positiva, pensando em Taubaté, pensando no nosso estado de São Paulo, pensando no Brasil. E eu tenho dito assim, ninguém gostaria da crise política que nós estamos vivendo, mas essa crise ela acabou tornando vários movimentos, né? Alguns com alguns interesses do ponto de vista partidário, né? E nós não somos inocentes, mas não tenho dúvida que o de vocês é um movimento apartidário, né? A Laurinha, que é a nossa faz parte da juventude do PT, sempre tem conversado um pouco comigo sobre essa questão. E eu acho, sem dúvida alguma, a importância do papel dos jovens para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e igualitária. Só para mim, a gente tentar fazer uma dinâmica, vamos fazer uma apresentação rápida do nome, né, de cada um aqui, pode ser? Para a gente não ser uma reunião tão formal, né? Aqui não é uma reunião, vamos fazer um bate-papo aqui, pode ser? Rápido. Bom, então, eu sou estudante, estou no primeiro ano do Ezequiel, sou presidente do Grêmio da escola, já sou participante desde o comecinho do ano passado da JAESC. Nome? Paulo. Meu nome é Felipe, eu estudo Ciências Sociais em São Paulo e participo da JAESC também desde o ano passado. Meu nome é Matheus, Angelina? Meu nome é Lucas, sou do segundo ano do CESIC e faço parte da SUED. CESIC? Isso. meu nome é Lucas, eu estudo no Centro Paulo Souza e eu sou participante da SUED. Rodrigo, quarto ano de Direito na Paulo e da SUED. Eu sou cobra do Conselho de Saúde. Sempre com o espírito jovem, isso é importante, né, Paulo? Eu me chamo Florence, sou Instagram da e eu faço parte do Clube dos Sou Yuri. Meu nome é João Vitor, eu estudo no Seminário Próximo, no primeiro ano, e hoje é meu primeiro dia aqui. Meu nome é Letícia, sou do primeiro ano e é a segunda reunião do Grêmio. Eu sou do primeiro ano e é a primeira. Meu nome é Gisele, estou no primeiro ano Ezequiel e atualmente eu tenho participado mais frequência. Meu nome é Matheus, ano passado eu participava do Grêmio do Ezequiel, esse ano eu participo do Grêmio do Colégio Embraer e estou desde a criação da JAESC, desde o ano passado. Meu nome é Priscila, eu estudo no Centro Paulo Souza, faço parte do terceiro ano, faço parte do SOE. Meu nome é Cândida, eu também estou desde o começo da JAESC e sempre estive na política. Meu nome é Matheus, eu sou do segundo ano do Colégio Embraer e eu sempre tive contato com política, mas agora que eu soube da criação do grupo e das propostas, então eu estou me adequando. Meu nome é Tailara, sou do segundo ano do
nome é Igor, tenho 16 anos, sou do segundo ano do Colégio Estadual Professor Chico Silva, sou presidente do Grêmio, atualmente faço parte do Fórum da Juventude e de outras organizações de movimento estudantil. Meu nome é Lorene, eu estudo gestão de políticas públicas, estou me formando e estou aqui no grupo desde o começo, do ano passado. Meu nome é Palmer, eu estou na faculdade de Direito. Meu nome é Bruno, sou de São José dos Campos, sou daqui, estudei no colégio da Embraer também e estou aqui só para... Vocês vão participar um pouco aí? Eu sou a Alessandra Freitas, eu sou conselheira tutelar do município de Taubaté. Eu sou a Alessandra Dias, sou ex-conselheira tutelada no município de Taubaté e atualmente sou candidata a vereadora no nosso município. Eu sou Cecília Gabriel e estou aqui porque eu gosto muito de movimento jovem, então eu estou vindo desde o começo também. Sou a Laura, recém-chegada no grupo, estou participando também, conhecendo. Vamos lá. Eu sou Isaac do Carmo, candidato a prefeito de Taubaté. Estou iniciando uma nova trajetória na minha vida política, pessoal. Tá? E primeiramente, antes de falar das nossas propostas, eu gostaria de falar um pouco da minha origem. Acho que, sem dúvida alguma, é importante para que todos possam conhecer a origem dos seus candidatos, de onde veio, o que fez na vida, como é que chegou para que nesse momento seja o candidato da nossa cidade a prefeito. Tá? Eu nasci em São Paulo, em 75. Aos 12 anos de idade, meus pais se mudaram aqui para Taubaté. Com isso, o Isaac e mais os meus 3 irmãos. Eu sou caçula de 4 irmãos. Tá? E isso foi em 87. Em 1990, 91, eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada. Trabalhei como vendedor 5 anos aqui em Taubaté, no comércio local. Hoje não existe mais a sapataria Regina. E fui justamente procurar meu primeiro emprego aos 15 anos para que eu pudesse fazer o meu ensino técnico, que hoje é o ensino médio. Tá? Estudei no coleginho, no Balbi, da Unital. Fiz técnica em eletrônica. E para isso eu fui trabalhar para que a gente pudesse ajudar meus pais a pagar o ensino médio para mim. Em 1996, eu trabalhei 1 ano no Sindicato Metalúrgico de Taubaté. Foi muito interessante porque ali foi onde eu mudei a minha vida do ponto de vista de pensar numa sociedade. Né? No meu primeiro dia de trabalho, eu participei de um movimento aqui na Praça Santa Terezinha, que foi um movimento contra o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Onde foram mortas violentamente pessoas que estavam lutando por terra, né, do MST. E na época o sindicato e a CUT fizeram um movimento aqui na Praça Santa Terezinha e foi meu primeiro dia de trabalho. Portanto, a gente já chegou fazendo um movimento em função de uma desigualdade social que aconteceu no nosso país, a questão do massacre. Esse 1 ano no sindicato foi importante, porque eu trabalhei na imprensa, eu era auxiliar de comunicação e imprensa, e aí eu participei dos mais diversos movimentos sociais que o sindicato, naquele momento, começou a realizar. Para vocês terem uma ideia, em 96 foi quando o sindicato se filiou à CUT. Antigamente era um sindicato que tinha uma concepção, como eu posso dizer, que não tinha uma bandeira sindical, e a CUT sempre foi um movimento de sindicalismo mais forte, sindicalismo mais de discutir os problemas da sociedade, e eu entrei justamente nesse momento de mudança no sindicato. Consegui, em 97, prestar uma prova dentro da Volks, né? Fui aprovado, e em 97, no dia 17 de janeiro de 97, eu comecei a trabalhar na Volkswagen com 22 anos. E a passagem minha no sindicato foi muito importante, porque qualquer fábrica, qualquer local de trabalho, a gente sabe que tem relação capital e trabalho. Pode ser uma sapataria, pode ser uma empresa de 100 trabalhadores, 200. Na Volkswagen não é diferente. Né? E como eu vim com uma formação política de 1 ano no sindicato, eu rapidamente despontei entre os trabalhadores com projeção profissional dentro de uma empresa, uma multinacional como a Volks, e mudar, optar, falei, ou eu construo uma carreira dentro da fábrica, ou eu vou ter que construir uma carreira do ponto de vista sindical. E optei pela questão sindical.
consultei meus companheiros de trabalho, eu falo, Isaac, é arriscado, mas acho que é bom você ir, estamos precisando de mudança. E por eu ter aceito essa proposta da CUT, foi porque realmente tinha um compromisso de construir um sindicato novo, um sindicato que pudesse pensar em outras questões e formar novas lideranças políticas sindicais. 4 anos depois, com 28 anos, eu fui eleito vice-presidente do sindicato. Né? Na época, com muitos desafios aqui em Taubaté. A Volks tinha acabado de ameaçar fechar a unidade da Volkswagen aqui. E eu, com 28 anos, tinha a missão de resolver esse problema. Isso foi um aprendizado fantástico para mim. Né? Porque você, com 28 anos, uma idade jovem ainda, terá a responsabilidade de resolver o problema de milhares de pais de famílias, que por trás desses pais de famílias tem toda uma família, tem filhos, tem esposas, né? Isso fez com que, ao superar esse desafio, eu fosse eleito presidente do sindicato 4 anos depois, aos 32 anos de idade. Né? E, aos 35 anos, fui reeleito presidente do Sindicato de Metalúrgica de Taubaté, isso em 2010. Toda essa projeção que eu tive ao longo dessa minha vida sindical foi importante porque eu conheci, a partir de 2003, o presidente Lula. Né? Foi o primeiro presidente eleito, né, de uma origem metalúrgica, do Partido dos Trabalhadores. Independentemente, nós vivemos num país democrático, as pessoas têm as suas, cada um suas concepções políticas, mas é evidente que o Brasil era um antes do Lula e é outro hoje pós-Lula. Né? Continuidade com a presidenta Dilma. E essa crise que a gente vivencia hoje em Taubaté, como eu disse aqui, ninguém gosta de crise, mas crises são oportunidades para a gente pautar e construir mudança. Né? Se não houvesse a crise de Taubaté, esse grupo aqui não estava discutindo o que nós queremos de Taubaté para o futuro. Né? Isso fez com que o PT começasse a discutir Taubaté numa maneira de criar uma alternativa de modelo político diferenciado para a cidade de Taubaté. E é lógico que há 3 anos atrás, quando nós começamos a discutir isso internamente, não tinha o nome de Isaac. Isaac era um líder sindical. Né? Nós tínhamos uma vice-prefeita eleita. Quando foi eleita nessa coligação, nós do PT, né, nós tínhamos clareza que era uma oportunidade de trazer projetos sociais para a nossa cidade. Esse foi o compromisso do atual prefeito para que nós pudéssemos ter a aliança que tivemos há 4 anos atrás. E a nossa vice-prefeita não teve essa oportunidade e não era, né, a imprensa na época falou, porque não tem sala, porque não tem isso, porque não tem... Não era estrutura. O que nós do PT acreditávamos há 4 anos atrás é que nós pudéssemos trazer realmente políticas do governo federal que vem transformando várias cidades do país. Isso não foi feito. Isso fez com que o PT começasse a discutir há 3 anos essa alternativa de ter uma candidatura própria. 16 anos depois, porque o PT, a última vez que teve candidatura própria aqui, foi em 1996. Eu já estava em Taubaté, eu lembro da candidatura do Dr. Arnaldo, né? Mas com certeza a Dona Cecília viveu isso mais intensamente, né, Dona Cecília? Que é uma militante já há muito tempo do Partido dos Trabalhadores. Candidato, foi junto com o Arnaldo. Foi candidata, né, para vereadora junto com o Dr. Arnaldo. Eu me filiei no PT em 2003. Né? E aí nós chegamos numa situação que hoje nós temos uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, o nome do Isaac. Com muita clareza eu falo para vocês, é uma oportunidade que eu estou vivendo na minha vida pessoal de conhecer a cidade mais profundamente. Uma coisa é o Isaac ser presidente do sindicato, estar negociando por uma categoria importante na cidade de Taubaté, são 23 mil trabalhadores, e na sua maioria tem familiares por trás desses trabalhadores, então não podemos dizer 23 mil famílias. A outra coisa é a gente ter a oportunidade de entrar dentro dos bairros, que nós estamos vivendo uma desigualdade social extrema. Né? Então é isso que acontece na Água Quente, é isso que acontece no Santa Teresa, no São Gonçalo, é isso que acontece na Esplanada Santa Terezinha, é isso que tem acontecido em outros bairros da cidade, né? E até em bairros que a gente não tem uma pobreza extrema, a gente percebe que existe a ausência do poder municipal por políticas públicas. Né? Existe aqui nessa praça, existe nas praças de esportes espalhadas na cidade como um todo. Isso tem sido muito importante para o nosso partido,
porque a gente consegue fazer um diagnóstico do que nós precisamos fazer para Taubaté para os próximos anos. E eu queria dizer com muita tranquilidade para vocês, temas importantes que nós temos desafio de superar, né? Saúde, a questão da insegurança que nós vivemos, a questão das oportunidades, seja de emprego, oportunidades, seja de melhorar a cultura de Taubaté, oportunidades do ponto de vista para os jovens, da gente poder construir um ensino médio de uma qualidade maior, um ensino médio que possa ser profissionalizante, para que as pessoas possam ter oportunidades no futuro. E evidentemente o próximo prefeito ele não pode só pensar em resolver os problemas que nós estamos vivendo hoje, porque muitos deles nós não vamos conseguir resolver em 1 ano, em 2 anos, nós temos que construir uma política para ir melhorando e pensar na cidade daqui a 10 anos, 20 anos. Eu tive a oportunidade de visitar várias cidades que são governadas pelo PT e eu vou dar um exemplo. Osasco fez um grande fórum na cidade de Osasco, pensando em Osasco nos próximos 50 anos. Tá? Em um fórum aberto, através de plenárias nos bairros, plenárias com a sociedade civil organizada. E eu acredito muito nesse modelo, no modelo que nós possamos não só construir um programa de governo, ouvindo as pessoas, seja num debate hoje como nós estamos fazendo aqui, né? Ouvindo as pessoas nos bairros, ouvindo os setores empresariais da cidade, mas acredito num governo que, ao você ter a condição de ser prefeito, você tome as decisões através também do que nós chamamos de orçamento participativo. E é uma marca das gestões do Partido dos Trabalhadores, trabalhar com orçamento participativo. Nos bairros, porque é importante isso. Em Taubaté nós temos uma cultura que assim, determinado bairro tem uma demanda, quando você tem alguma liderança no bairro, o que essa liderança faz? Ela passa um abaixo-assinado, esse abaixo-assinado vai e entrega na Câmara Municipal. E nós entendemos que esse não é o papel da Câmara Municipal. O papel da Câmara Municipal é de legislar, é de propor novas ideias para a cidade, é de fiscalizar o executivo. Tá? E hoje nós temos uma Câmara que tem um modelo altamente assistencialista em função das necessidades que as pessoas têm. E quando você não tem um executivo que discute as melhorias nos seus bairros, com a comunidade sentando com o governo, apontando para o governo quais são as suas prioridades, isso fazendo parte inclusive do orçamento das discussões das demandas que o prefeito tem a obrigação de tomar, a gente cria uma sociedade altamente assistencialista. E aí eu vou dar um exemplo que eu tenho debatido muito. Será que nós achamos que uma cidade que tem 12 mil distribuições de cestas básicas é uma cidade que está indo no caminho certo? Não. Se a pessoa necessita de uma cesta básica, porque é uma cidade que nós estamos construindo ela cada vez mais pobre. Cidades que têm quase o dobro da população de Taubaté não chega a ter 3 mil cestas básicas doadas. Né? Então isso mostra que o nosso caminho não está sendo bem direcionado. Aí quando a gente fala um pouco da saúde, que é um grande problema nosso aqui, que com certeza depois vocês vão perguntar e a gente vai respondendo outras questões. A saúde, especialmente em Taubaté, ela não está parada há 8 anos. Né? Ela está parada em Taubaté há mais de 20 anos. E aí nós temos tido instrumentos de melhorias na saúde do país, especialmente do município, que Taubaté não se aproveitou nos últimos anos. E aí vou apontar alguns. Taubaté nós não temos ambulância. Se qualquer acidente que a gente tem em via pública, qualquer mal súbito que a pessoa tem na sua casa, ou um acidente no local de trabalho, quem tem ido fazer essas emergências é o Corpo de Bombeiros, né? Que não é atividade do Corpo de Bombeiros. Então nós temos, o governo federal distribuiu um projeto aos municípios, chama-se SAMU, que são ambulâncias. Essas ambulâncias você tem um médico, você tem um enfermeiro e tem um motorista, você tem todo um ramal de chamada que é 192, você liga para esse número e essa ambulância rapidamente ela vai atender a pessoa que ligou em função de um problema de acidente ou de mal súbito. E tudo isso é subsidiado 50% pelo governo federal. Aí a gente pergunta, por que demorou tanto para pensar nisso? Né? Porque se você não faz projeto, o governo federal não tem a capacidade de vir no nosso município, bater na porta e falar, gente, eu estou distribuindo o SAMU, vocês querem esse projeto? Não só o SAMU,
mas as UPAs, que são Unidade de Pronto Atendimento à Saúde 24 horas. Nós temos um problema sério hoje no pronto-socorro da cidade. Tá? Hoje o pronto-socorro você tem que talvez pensar 2 vezes de entrar no pronto-socorro, porque você não sabe se você vai sair com vida ou se você vai sair de lá com um problema a mais de saúde do que você está entrando. As UPAs, que são Unidade de Pronto Atendimento à Saúde, são unidades que atendem 24 horas, são mini hospitais, que atendem todos os tipos de doenças, que fazem pequenas cirurgias, que fazem internações, inclusive, de UTI, e são unidades de pronto atendimento estabelecidas já em milhares de cidades no país como um todo. Tudo isso também subsidiado 50% pelo governo federal. Aí, aprofundando um pouco mais a saúde, não sei se vocês sabem desse dado, 40% dos partos que estão sendo feitos hoje em Pinda são de mães tabatianas. Você pergunta, mas por que está indo para Pinda? Porque nós temos uma maternidade aqui que atende a toda a região. Tá? Quando você precisa, ou a gestante precisa ter o seu filho, muitas vezes não consegue leito para ter o seu filho. Aí precisa ir para Pinda ou para Tremembé. E aí uma cidade rica como Taubaté, você não ter, nesse momento tão especial, não só para a mãe, mas para a família como um todo, para a criança ter essa identidade com a nossa cidade, você não consegue propiciar isso, nós estamos perdendo, por exemplo, um dos maiores projetos da presidenta Dilma, o sistema Rede Cegonha, que são maternidades completas que tratam da gestante desde o primeiro mês de gestação até 2 anos após o nascimento da criança. No Brasil inteiro, o índice de mortalidade infantil está crescendo, está diminuindo. Taubaté, esse índice está crescendo. Tá? Então, tem alguma coisa errada. Tá? Nós queremos trazer para cá no meu governo também a Rede Cegonha. Uma outra questão importante de conceito que o Partido dos Trabalhadores tem, e eu tenho visitado as prefeituras e tenho ido nessa sintonia, é que assim, não dá para a gente trabalhar com uma Secretaria de Saúde pensando na doença. Tá? Hoje nós temos um sistema, quando a gente fala em saúde, nós estamos falando em cuidar das doenças aqui na cidade de Taubaté. Onde o PT governa, a gente trabalha pensando na qualidade de vida das pessoas, ou seja, propiciando saúde. Então você tem todas as secretarias pensando, trabalhando de forma integrada. Então a Secretaria da Saúde trabalha junto com a Secretaria de Esporte. Para quê? Para levar esporte para os bairros, para levar o esporte para as escolas. Trabalha junto com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Esporte, também com a Secretaria da Educação, para debater a questão de uma saúde dentro das escolas, de uma alimentação saudável. Com isso, você vai condicionando a formar uma sociedade muito mais saudável e, evidentemente, já está provado que é mais barato você trabalhar na prevenção à doença do que você tratar a doença. E esse é o modelo que o governo federal está incentivando e estimulando as prefeituras a trabalharem. Na questão da violência, e aí eu queria abordar bem isso com vocês, que é um grande problema na nossa cidade de Taubaté. E a violência, eu vou entrar também na questão das drogas, né? Nós precisamos diferenciar algumas questões. Existe responsabilidade que é do município e que é do Estado no que diz respeito à questão da segurança pública. Então, por exemplo, a Polícia Militar tem sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade da Polícia Militar? Fazer uma política no município voltada, direcionada para a Secretaria de Segurança Estadual, que possa propiciar combate ao tráfico de drogas, combate à questão dos homicídios, combate à questão do furto, do roubo. E hoje a nossa Polícia Militar aqui em Taubaté, ela está indo muito além disso. Ela está resolvendo problemas, que aí eu entro para vocês, que é do município. Então, por exemplo, se você tem uma situação de segurança em determinado bairro, que com uma política municipal você poderia estar resolvendo, e aí, se você, por exemplo, tem um conflito familiar, desse conflito familiar, o município, se tivesse uma atuação no centro comunitário, no serviço, por exemplo, de advocacia, no serviço, por exemplo, de psicologia, no serviço, por exemplo, de enfermagem, no serviço, por exemplo, de esporte, lazer e cultura, com certeza vários dos desentendimentos que acabam gerando uma violência, às vezes até exacerbada, num bairro, principalmente Água Quente,
Esplanada Santa Teresa, Jardim Santa Teresa, o Santa Teresa, que é lá próximo da Volkswagen, Esplanada Santa Terezinha, São Gonçalo, você conseguiria, ao ter a atuação do município, desafogar a atuação da Polícia Militar e aí a Polícia Militar trabalhar naquilo que é de fato a sua competência. Um outro ponto que falta em Taubaté, a gente não tem um sistema de monitoramento na cidade. Desde o centro, desde as praças públicas, desde as principais vias de acesso da cidade. Então nós estamos tendo muito problema de pessoas que vêm de fora, vêm da região mogiana, isso são dados até da Polícia Militar que tem fornecido, vêm, assaltam a cidade, roubam, cometem os seus furtos e vão embora sem ter aí uma situação de monitoramento e aí facilitando esse tipo de crime. Nós queremos implementar toda uma central de monitoramento na cidade de Taubaté. Um outro problema que nós temos em Taubaté, nós precisamos aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Para quê? Não é para fazer o papel da Polícia Militar, mas é para estar na porta das escolas municipais, estaduais, é para estar nas praças públicas, porque a Guarda Civil Municipal tem a responsabilidade de cuidar das praças públicas, nas quadras públicas do município de Taubaté. E aí, como você não tem esse tipo de policiamento municipal, o que está acontecendo hoje nas nossas quadras, na maioria? Ao invés de ser centro de esporte, lazer e cultura, está sendo centro de uso de drogas. Aí eu entro num problema muito grave que está acontecendo em Taubaté, né, que todos vocês sabem, que é cada vez mais aumentando o índice de uso de drogas na cidade. E cada vez mais o jovem está entrando para esse mundo mais cedo. E eu tenho dito, não adianta a gente fazer crítica, nós temos que saber o seguinte, o município não está fazendo o seu papel. Nós temos no nosso programa de governo, discutido com o nosso grupo e colocamos já no programa, que nós precisamos no ensino fundamental, primeiramente, construir um ensino fundamental integral, aonde no primeiro período, as crianças e adolescentes terão as suas matérias normais. No segundo período, nós temos que propiciar projetos de esporte, cultura, e aí eu entro em alguns exemplos. Eu tenho conversado já com alguns clubes da cidade que durante a semana são ociosos. Então você tem, por exemplo, hoje o Clube da Volks, ele é um clube que tem toda uma estrutura, talvez seja o melhor clube da cidade em termos de estrutura, né? E de segunda a sexta ele é ocioso. Então a prefeitura, ao invés de construir grandes centros esportivos, faz convênio com esses clubes e leva as crianças do ensino fundamental à prática do esporte. Natação, judô, artes marciais, basquete, xadrez. Atrelado a isso também, nós queremos levar a escola Frego Camargo, onde você tem música, dança e teatro, também para esses clubes, portanto também para os alunos da rede pública municipal do ensino fundamental. Eu não tenho dúvida, com projetos sociais dessa magnitude, você vai tirar as nossas crianças, principalmente desses bairros que hoje, muitas vezes a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, e quando a criança sai da escola, no segundo período, ela não tem o que fazer e fica à margem do tráfico de drogas no seu bairro, você tira ela e põe ela para fazer esporte, lazer e cultura, tudo isso sendo instruído pela Prefeitura Municipal, pelo Poder Público. Um outro ponto importante que não tem em Taubaté, nós queremos fazer essa articulação. Hoje, a Secretaria de Segurança Municipal não conversa com a Polícia Militar nem com a Polícia Civil. Eu não sei se vocês sabem que todo mês a Polícia Militar aqui de Taubaté, ela faz o diagnóstico da violência que está acontecendo na cidade e entrega para a Prefeitura. A Prefeitura recebe isso, o que ela tem que fazer? Fazer uma ação integrada com a Polícia Militar para a solução desses conflitos, para a solução desses problemas de homicídio na cidade, para a situação da insegurança. Hoje não tem esse tipo de trabalho conjunto. Então nós queremos Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, trabalhar conjuntamente com a Polícia Civil, fazendo esse diagnóstico e mais, utilizando de importantes ferramentas que nós temos aqui na cidade, que possam ser parceiros. Então, por exemplo, a Universidade de Taubaté, né? O Estado assume os 50%, como o Rio de Janeiro assumiu. São Paulo, quando não faz esses convênios, e aí é uma condição que o governo do Estado faz em função da disputa política,
dificulta ainda mais os municípios nossos aqui do estado de São Paulo. Além de aumentar a necessidade quando a gente busca de pagar os 50%, você tem uma dificuldade. Então é preciso a gente entender que, infelizmente, ainda existem essas questões políticas que sobrepõem a necessidade do coletivo. Primeira coisa que eu quero ter é, com certeza, uma bela equipe técnica no meu governo, nas secretarias, para que possam fazer projetos viáveis e projetos que possam ser apresentados ao governo federal. Fazer parcerias com a Universidade de Taubaté, não só a Unital, mas as outras faculdades também que possam nos auxiliar nesses projetos. E se me perguntar, é lógico que a Unital, até pelo que ela representa da nossa região, ela hoje tem um grau de conhecimento que vai além das outras faculdades aqui de Taubaté. E isso é importante porque você também reduz o custo. Ao invés de eu contratar uma consultoria para fazer determinado projeto, eu faço convênio com a Unital. Você deu um exemplo, o Parque da Mobilidade, onde inclusive a Prefeitura poderia pegar, incentivar as empresas de ônibus, no caso da Taubaté, a empresa de ônibus ABC, a buscar esse recurso e renovar a frota de ônibus de Taubaté, colocar uma frota mais moderna, com maior qualidade de transporte para a nossa população, não faz. Para fazer isso, você, em contrapartida, você poderia até ampliar o número de bolsas da Unital, para as pessoas de baixa renda, e a Unital, em contrapartida, ajuda o município a desenvolver projetos. E hoje não tem essa parceria, tá? Hoje a Unital é uma, a Prefeitura é outra, cada um faz o que acha sem se falarem. Um outro ponto importante, é lógico que a relação, quando você tem do partido com o governo federal, ela não é que facilita, você tem que ser mais ágil. Vou dar um exemplo. Quando nós tivemos problemas aqui na Volkswagen, e nós vimos que a negociação com a empresa seria dura demais, nós procuramos o governo federal e falar, governo federal, já que você vai financiar dinheiro do BNDES para a Volkswagen investir aqui, ela está querendo demitir, nós queremos que você interceda junto à Volks, falando que você não vai emprestar nada para ela enquanto ela não fechar um acordo com os trabalhadores. O governo federal fez isso, na época do presidente Lula. Então essa relação que a gente tem, ela facilita. Ao invés de você mandar um projeto via sistema informatizado, que é a relação que você tem com o município e o governo federal, a ideia nossa, e para isso eu me coloquei à disposição até num convite pessoal do presidente Lula, é de levar esse projeto e entregar direto para os ministros. Porque a necessidade nossa em Taubaté, em algumas questões, ela é emergente. A saúde nossa está na UTI, não dá para você mandar um projeto para trazer uma rede cegonha, um SAMU, esperar a decisão do Ministério. Você tem que chegar lá e falar, isso aqui eu preciso ser imediato. Porque as condições técnicas da nossa cidade na área de saúde são essas, entendeu? Então essa relação também ajuda. Isso aí a gente não pode negar, tá? Porque a minha origem, o meu trabalho, a relação que eu tenho com o governo federal, ela facilita a vinda desse projeto para a cidade de Taubaté. As perguntas do Matheus e do Matheus também já foram respondidas na fala do senhor, daí agora eu falo. Eu queria que o senhor esclarecesse sobre as escolas técnicas federais municipais. Tá. Então, tem sido uma grande obsessão da presidenta Dilma, três pontos fundamentais para o país. A questão da melhoria da saúde, a questão de ter uma política do ponto de vista de combate às drogas, e aí até me lembro, esqueci de falar da questão do crack, que é uma política que o governo federal tem. E a outra é a questão da educação. A presidenta Dilma sabe que existe uma demanda muito forte do mercado hoje no Brasil como um todo, em diversas áreas profissionais. E ela sabe que um dos pontos que pode diminuir essa necessidade de uma forma mais rápida dessas vagas são as escolas técnicas, ou seja, você ter o ensino médio já voltado com interesse técnico para que as pessoas, ao sair do seu ensino médio, já saiam capacitadas, prontas para o mercado de trabalho. Na nossa região, nesse ano, foi liberado algumas escolas técnicas para quem se credenciou, infelizmente Taubaté não fez. Da região nossa, somente Jacareí teve uma escola técnica, se eu não me engano a Aparecida também tem. E aí São José dos Campos vai ter uma escola técnica do governo federal, mas dentro da Petrobras.
como a Petrobras é uma estatal, através do Carlinhos de Almeida, que é deputado federal, houve essa conversa, o governo federal vai fazer uma missão José dentro da Petrobras. E em Taubaté nós queremos nos credenciar para trazer já, pelo menos nos próximos 4 anos, 2 escolas técnicas do governo federal da cidade de Taubaté. Tive como ministro da Educação Mercadante, é um projeto viável para a cidade. Nós sabemos que existe demanda na cidade para isso, existe demanda na cidade em várias áreas profissionais. E nós sabemos que as oportunidades que nós vamos ter na nossa região é cada vez mais de investimento, de crescimento, de emprego, de renda e, consequentemente, se você não preparar a nossa juventude para esse crescimento, vai aumentar a necessidade de vagas. Então, nós estamos colocando no nosso programa de governo que ao longo de 4 anos nós tenhamos pelo menos 2 escolas técnicas do governo federal com a cidade de Taubaté. Então vamos abrir mais uma sessão de perguntas. E só uma coisa, também nós queremos continuar os investimentos das escolas técnicas aqui do governo do estado. Tá? Tem alunos aqui que é do ETEC, né? Então também tem sido aí uma boa opção também de ensino gratuito de qualidade no município. Como eu falei com você aquela hora ali, eu sou do Conselho de Saúde, tá? E todos nós sabemos da situação que se encontra. Eu fiquei no lugar do gatinho lá. Verdade. Então, e o Conselho de Saúde, ele é uma instituição que foi criada para que a sociedade possa participar tanto da programação da saúde, como até da cobrança, da fiscalização, fazer o controle da administração. Então a gente gostaria que você assumisse o compromisso de estudar esse documento, que é uma resolução do governo federal, tá? Que foi criado pelo Conselho Nacional, para que o Conselho Municipal daqui tenha a mesma independência para poder atuar. Porque hoje nós somos impedidos até de entrar no pronto-socorro. É conselho ou secretaria? Conselho Municipal de Saúde. Acho que até muito bom o que o Corva está falando, porque assim, ó, eu já assumi um compromisso com alguns conselhos, com o Conselho Tutelar, por exemplo, a qual a Alessandra é conselheira, tá? Em que no governo nosso nós vamos dar toda a estrutura e autonomia para os conselhos cumprirem a sua função que eles foram instituídos por lei federal. Não dá para o município achar, o prefeito, que tem que indicar quem vai ser o presidente do Conselho Municipal da Saúde, para o Conselho Municipal da Saúde não cobrar o município daquilo que é a obrigação do Conselho. Né? E isso assim, não é porque eu sou candidato não, gente. Por princípio, até o Gatinho, que era o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que era o presidente, está passado porque é candidato a vereador, ele é sindicalista. Então o sindicato também, sempre quando tem condições, a gente estabelece que alguns dirigentes têm que cumprir uma missão no Conselho para fiscalizar aquilo que é gasto pelo Executivo Municipal. Né? Então nós vamos não só atender o que a lei estabelece, então, eu não vou nem falar a lei, cara, a lei tem que ser cumprida, né? Como também estruturar, a gente sabe que vocês não têm estrutura, por exemplo, o Conselho Tutelar não tem estrutura. Aí muitas vezes o Conselho Tutelar, ele precisa ter uma assessoria jurídica, não tem, né, Alessandro? Precisa ter um psicólogo, não tem, precisa ter um assistente social, não tem. Aí, por exemplo, a Alessandra é formada como assistente social. Aí ela atua como conselheira, mas também como assistente social, mas ela foi eleita para atuar somente como conselheira. Né? Então existem essas duplicidades errôneas na cidade de Taubaté por falta de estrutura. É só uma colocação, às vezes para cumprimentar a vereadora por essa iniciativa e dizer também para eles que procurem pesquisar sobre o Conselho de Saúde, como que deve funcionar. Vocês viram falar dessa rede de cegonha, de como funciona? Muitos não sabem, mas hoje quase 50% dos taubatianos que nascem vão nascer em Pinda, porque nós não temos uma maternidade que consiga atender a demanda da cidade. E o cobrado, inclusive essa semana nós recebemos um ofício da Defensoria questionando justamente isso, que as mães, as gestantes, elas têm
o direito de saber aonde vai ser o parto, qual médico vai atender, e eles que estão questionando se o Conselho tem procurado garantir às mães de Taubaté esse direito. E nós estamos tendo dificuldade, porque nós não conseguimos garantir nem que o Conselho funcione. Tá? Então é importante que isso seja um compromisso do candidato para poder atuar. Tá? Eu agradeço, infelizmente eu vou ter que ir embora, não vou poder ficar até o final, mas sucesso para vocês. Um abraço, valeu, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Os problemas de Taubaté é o transporte, público e urbano. Público e urbano. Então, o transporte coletivo, ele é um instrumento importante. Ele precisa ser pensado não só do ponto de vista do transporte em si, mas tudo aquilo que você precisa dar condição de qualidade para que o transporte público possa ser realizado de maneira eficiente. Inclusive de transporte coletivo, e um companheiro do grupo conhece bastante, né? Ele representa as empresas da região do transporte coletivo. Então deixa eu falar um pouco para vocês de uma marca que é importante para o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos implementar bilhete único na cidade, fazer a integração da ABC, que é a empresa que nós temos aqui hoje, com o TCTAL, que você sabe que não existe, né? A ideia do bilhete único é que nós possamos dar o direito às pessoas de transitarem pagando uma mesma passagem por até 2 horas. Né? Então, isso já acontece em algumas prefeituras do Partido dos Trabalhadores. Isso acontece também na cidade de São Paulo, foi dada a continuidade ao bilhete único introduzido pela marca na época. E, além disso, nós precisamos criar uma regulamentação do município. Hoje não existe uma regulamentação de como o transporte coletivo ele tem que ser efetuado de forma integrada. Existe uma regulamentação muito meia-boca do que a TCTAL tem que fazer, e aí tem sempre esse conflito, né? Como você não tem uma diretriz única, tem sempre um conflito aí da ABC com a TCTAL. Além de nós termos que estudar hoje todo o crescimento que a cidade teve. Então, por exemplo, hoje eu fui no bairro Novo Horizonte fazer uma reunião pela manhã e a cobrança dos moradores é que o bairro cresceu demais e o ônibus não passa próximo lá. Tá? Aí você vai também em outros bairros, tem a mesma reclamação. Só que aí eu falei pessoal, gente, não adianta responsabilizar a empresa. O município ele faz uma concessão de transporte público na cidade. Então assim, TCTAL, ô Nicolas. Que bola da hora, hein? Que bola da hora. É do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? Segura aqui. Então, por exemplo, o município ele faz uma concessão para a TCTAL, ele faz uma concessão para as empresas de táxi, ele faz uma concessão para o mototáxi, ele faz uma concessão para a ABC. E se é uma concessão, porque é o município que tem que fazer a gestão, o município tem que resolver esse conflito. Tá? Garantindo que se tenha um transporte de qualidade, garantindo que as empresas que estão aqui tenham aí os seus ganhos, porque ninguém trabalha para não ter o seu ganho financeiro, mas acima de tudo garantindo que a nossa população tenha condições de fazer um trajeto seguro, no menor tempo, gastando menos. Né? Então aqui nós temos a seguinte situação, a ABC ela ganhou uma licitação, se eu não me engano, há 3 anos atrás, na qual ela tem, se eu não me engano, também mais 20 anos de praça para fazer em Taubaté. E eu tenho dito o seguinte, não é a questão de você ter 2 ou 3 ônibus, porque imagine, você vai ter 2 empresas de ônibus, São José, se eu não me engano, ô Rubens, quantas empresas de ônibus tem em São José? 3. É um consórcio. É um consórcio, cada empresa faz uma região. Então não significa que as 3 empresas fazem o mesmo trajeto, entendeu? Então se você tiver uma que funcione de forma eficiente, que atenda a demanda da população, o crescimento da cidade, é isso que a gente quer. Agora, se você tem uma que não funciona, aí você pode rever a licitação, pode rever o contrato. Tá? Então, nós precisamos, o gestor precisa assumir isso. E uma outra questão, nós precisamos ter um investimento forte na cidade de Taubaté em termos de infraestrutura de trânsito. Tá? Eu tenho citado um grande exemplo, não dá para Taubaté mais hoje pensar numa mudança significativa do transporte na cidade, seja ele transporte coletivo, seja ele de automóveis, né?
sem pensar em fazer a retirada da linha férrea da cidade de Taubaté. Ah, mas isso é possível? É possível. Existe verba do Ministério da Cidade para isso. Outras cidades já fizeram no nosso estado de São Paulo. Exemplo, Araraquara. Vocês que possivelmente vasculham bastante aí a internet, podem entrar para Araraquara ver a obra que está sendo feita lá em Araraquara. E Taubaté tem todas as condições necessárias para ser aprovado um projeto como esse. E aí eu vou citar um exemplo. Na Água Quente, que tem um trajeto ali, o que representa aquela linha férrea? Uma segregação social. Né? Então, se você for atravessar a Água Quente 1 para a Água Quente 2, dependendo do horário, você não consegue atravessar porque você tem lá pessoas utilizando droga. Né? Se for à noite, é uma situação ermo de você passar, porque tem mato, é escuro, tem lixo. Você tirar essa linha férrea e derrubar aquele muro que fica entre a Água Quente e a linha férrea, você melhora com certeza a qualidade de vida daquelas pessoas e diminui, inclusive, essas condições que eu estabeleci para vocês. Você vindo mais para a região central, você pensa ali na Ponte Seca, né? Hoje está criando uma favela ali na linha férrea. Então também é uma condição social que está acontecendo em virtude de você ter uma linha férrea ali. Você tirando, você estabelece a saída dessas pessoas. É lógico que não vai deixar essas pessoas sem a sua moradia. E no nosso projeto de habitação, trazer o programa Minha Casa Minha Vida para Taubaté de 0 a 3 salários mínimos que a cidade nossa não trouxe. Então também é uma importante ferramenta do governo federal. Além de você dar tranquilidade para os moradores ali daquela região. Porque, por exemplo, tem um irmão que mora ali no residencial Ouro Preto, do lado ali do supermercado. Tá? A hora que passa o trem lá, não tem jeito. Né? Acorda todo mundo, é um problema para todo mundo ali. E além de você valorizar também os empreendimentos, sejam eles particulares que tem lá, ou até mesmo comerciais daquela região. Tudo isso eu estou falando o seguinte, nós vamos priorizar também trajetos coletivos. A ideia nossa, ao retirar a linha férrea, é você fazer corredor de ônibus para facilitar que uma pessoa, por exemplo, saia lá da Água Quente, vai chegar em Quiririm em 15 minutos em média. Nós trouxemos até um técnico aqui de mobilidade urbana e temos uma pessoa muito séria de Taubaté trabalhando com a gente, que é o Rubens Pastorelli, que já foi urbanista da cidade de Jacareí, que fez todo esse diagnóstico para a gente. Nós vamos mostrar no nosso horário eleitoral como que funcionaria essa linha férrea, a retirada da linha férrea. Tá? Então é uma grande revolução da possibilidade de melhoria do transporte coletivo, além de hoje, obrigatoriamente, um investimento como esse, você tem que fazer ciclovias. O governo federal ele coloca isso como prioridade para que você possa começar a condicionar uma sociedade mais saudável, valorizar esse transporte que é a bicicleta, que já foi uma tradição em Taubaté, né? E hoje, até em virtude do próximo crescimento econômico, as pessoas estão trabalhando muito mais de moto, muito mais de carro, e utilizando um pouco esses meios não poluentes, tá? Eu queria saber se... Estou tomando aqui. Exato. Estalinho? Vai do céu, cuidado aqui, ó, vai sentar o pessoal do estalinho. Eu queria saber assim, em relação aos grêmios estudantis, o senhor acha importante os grêmios das escolas, assim, se o senhor, se caso fosse eleito, daria estrutura para que eles existissem nas escolas em Taubaté? Eu pertencia ao Grêmio aqui também, na época do DA, né, do Direito. Eu avalio, eu vou fazer uma avaliação agora, não como candidato, mas acho que a participação dos grêmios na cidade, das universidades, como um todo, pode ser e deve ser mais atuante. Né? Tem pouca participação na discussão política da cidade. Não tenho dúvida que no governo nosso nós vamos buscar incentivar a participação dos grêmios que se tem aqui, seja ele dos DA, das universidades que tem, da faculdade que tem na Anguera, entre outros, mas também, por que não, pensar em ter a participação também dos jovens através das escolas municipais. Né? A escola estadual já é uma política do governo do estado. Né? Talvez a gente
tem um pouco de dificuldade, é porque você trabalha em termos de escola fundamental, que é a prerrogativa do município, aonde ainda a criança não tem muito essa visão, né? Mas sem dúvida alguma, se a gente, numa discussão com o corpo docente, com os professores, com os jovens, eu acho que é fundamental que a sociedade possa cada vez mais cedo se organizar e pensar melhor no seu bairro, na sua rua, na sua escola, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Até eu sou do tempo ainda, que quando eu comecei a estudar, nós tínhamos nas escolas, por exemplo, OSPB, Organização Social Política do Brasil, que discutia a política do Brasil como um todo, né? Hoje você não tem um jovem hoje, muitas vezes o jovem não sabe nem o que é uma Constituição Federal, né? Quais são os princípios fundamentais que o cidadão tem direito da nossa Constituição, que muitas pessoas morreram, né, na ditadura militar para que a gente chegasse em 88 e promulgasse uma Constituição democrática no nosso país. Então aqui é uma reflexão que nós temos que fazer desde o ensino municipal, né, do ensino fundamental até o ensino médio. Isso não tem a dúvida que a gente pode... O senhor falou assim que não tem, assim, às vezes não tem muita... Os jogos do ensino fundamental são muito novos para a política, assim. A gente percebeu assim no ano passado que até a maioria dos grêmios, assim, a maioria das escolas, as pessoas, os estudantes do fundamental, eles queriam formar o grêmio, só que a direção não deixava, ou assim por pressão assim, da própria prefeitura, não deixava formar o grêmio por medo de ser uma organização política, assim. Então acho que o senhor prometeria assim, a incentivar a formação, não tenho dúvida. Eu acho que quanto mais o jovem puder discutir melhoria na sua escola, né, com certeza a gente vai ter uma escola que produz um ensino de maior qualidade, com uma melhor infraestrutura, não tenha dúvida disso. Não tem, às vezes, até por falta de estrutura, não tem uma sala, não pode sair da aula para fazer reunião. Esse tipo de coisa a escola pode proporcionar. É muito atrasado, assim. Então, sei lá, o comprometimento do senhor, assim, em relação a isso. Não tenho dúvida. Aí é um compromisso que nós vamos ter sim. Tá? Eu vou falar da Copa. Da Copa. Ah, da Copa. Porque a Copa, ela está chegando muito assim, acredito que surgiu o acesso à lei geral da Copa. E assim, a Copa ela vai inserir o nosso país e os planos são que o Brasil cresça com isso. Mas pelas condições impostas pela FIFA e tal, o período pós-Copa e até o pré-Copa, isso já está acontecendo em algumas cidades do país, ele vai ser muito crítico para a população, principalmente para a população mais pobre. Um exemplo disso, que é um exemplo bem básico, são os transportes. Transporte coletivo, que os preços vão subir, serão exorbitantes na época da Copa. É um exemplo. E é durante a Copa. E vão ter vários países chegando e, querendo ou não, Taubaté faz parte desse. Ele está inserido nesse meio, nesse centro econômico. E nós vamos sofrer também as consequências dessa Copa, as boas e as ruins, que não serão poucas. E eu quero saber, as 10 que você tem em relação a isso, você já tem algum plano para imunizar Taubaté de todo esse choque que vai ser? Que tomara que não seja tão grande, mas pelo que está aparecendo, né, é difícil a população geral ter acesso a isso, mas pelo que está aparecendo por aí, vai ser bastante complicado pra gente. Eu queria até fazer uma avaliação um pouco mais profunda nesse sentido. Porque assim, é lógico que a gente vive num país democrático e muitas pessoas falam, mas será que era necessário ter uma Copa do Mundo no Brasil? Gastar tantos bilhões que se gastando para a reforma do estádio, infraestrutura, né? E até por experiência que a gente tem, eu tenho afirmado uma posição que assim, eu tive a oportunidade de ir no encontro sindicalista do Grupo Volkswagen no ano passado, na Alemanha, um encontro organizado pelos sindicatos, não foi pela empresa não.
E lá também para fazer o diagnóstico, como anda o mundo, a relação capital e trabalho, diferenças dos trabalhadores avulsos no mundo. Só de 20 países, só teve 2 que tiveram, na sua análise, assim, ó, a crise mundial não chegou. Foi o Brasil e a própria Alemanha. Né? Os outros todos em crise profunda já. Por que eu estou falando isso? Porque investimentos como esse que está acontecendo no Brasil, como a Copa do Mundo, nesse momento que o mundo está em crise, ele é importante. E aí eu vou citar só um exemplo, não é porque eu sou corintiano não, viu gente? Eu tinha um sonho de ter um estádio do Corinthians, né? Mas só no estádio do Corinthians você tem 5.000 trabalhadores trabalhando lá em 3 turnos de trabalho. Né? Tem 400 milhões de isenção fiscal, né? Que é a Não, gente que paga. Então, mas não estou discutindo, só para entender. Aí vocês vão compreender onde estou querendo chegar. Por que o Brasil buscou a Copa do Mundo e por que o Brasil buscou as Olimpíadas? Porque nós sabíamos que nós iríamos viver uma crise profunda mundial. Se vocês lembram, em 2009, o presidente Lula foi à televisão e as pessoas falaram, quando ele falou assim, ó, o que depender do governo federal, a crise vai ser uma marola. E aí parte da imprensa, porque a imprensa ela tem lado, a imprensa, não vamos achar que a imprensa nossa, ela cobre todos os lados, não cobre. A imprensa falou, o presidente Lula tá louco, uma crise dessa, gigante, vem em público e fala que essa crise é uma marola. Ele fez isso porque ele sabia que o país só iria sobreviver se nós tivéssemos grandes construções para o futuro. Né? Porque quando você tem uma obra dessa, como uma Copa do Mundo que vai ter, e você tem uma infraestrutura, você tem que fazer hidrelétricas, você tem que fazer reformas, como está acontecendo no Rio de Janeiro, vários hotéis fazendo grandes reformas para receber as Olimpíadas, você tem a economia sendo aquecida. Tá? E aí, entrando na esfera de Taubaté, na minha avaliação, acho que Taubaté perdeu uma grande oportunidade de ver a Copa do Mundo como uma oportunidade de geração de renda e emprego para a cidade de Taubaté, por onde ela está localizada. Taubaté é uma cidade que você tem uma cultura riquíssima, que até hoje foi pouco explorada no sentido de fomento, aquecimento econômico do município, geração de emprego. Por exemplo, você tem cidades no Brasil que tem mostra de cinema nacional e não tem nenhuma história no cinema. Nós temos Mazarope, e o que a cidade faz disso como ponto de vista de crescimento econômico, de boas notícias para Santa Taubaté? Nada. Nós temos Monteiro Lobato, na literatura infantil, e nós não conseguimos fazer isso realmente uma fonte de que a cidade seja uma cidade que atraia o turismo, que atraia a cultura. Nós temos na música Fego Camargo, Celi Campelo, temos aí as nossas bandas de fanfarra que são as melhores do país. Então Taubaté precisa novamente ter, eu não sei se teve no passado, mas acredito que nunca conseguiu, colocar essas potencialidades que nós temos na cultura para a gente ser um polo de turismo. Né? E na Copa do Mundo, não tenha dúvida que esse eixo Rio-São Paulo será muito visitado, só que Taubaté não se credenciou nos ministérios da cidade para ser uma das cidades que possa ser atração turística para a Copa. Portanto, acho que o impacto da Copa do Mundo em Taubaté será muito pequeno. Tá? Na minha avaliação, não só o governo federal, não só os estados que terão a Copa, ou até mesmo a Olimpíadas, no caso do Rio de Janeiro, mas os municípios, tem que saber como é que consegue, com essa estrutura que está sendo feita para a Copa do Mundo, propiciar depois da Copa uma continuidade de qualidade de vida para as suas pessoas, que é um dos grandes problemas que tem acontecido, por exemplo, aconteceu na África, não aconteceu na França, que se eu não me engano foi a Copa anterior. O Brasil precisa fazer com que toda essa estrutura possa servir de benefício para a sua população. Em termos do município em si, acho que nós vamos ter muito pouco impacto. Mas é porque assim, a Copa tem todos esses lados positivos que você fala mesmo, mas, por exemplo, Itaquera, que é o que você citou, está gerando muito emprego, mas também tem muitas famílias que foram desabrigadas e que não tiveram lugar para ir, e que o auxílio que tiveram foi mínimo e para haver a construção dessa cidade. Também isso está acontecendo na Zona Leste, também em São Paulo, porque mais de 400 famílias que foram desabrigadas, se não me engano é mais que isso. E as condições de novo são mínimas, vão ter um auxílio
auxílio aluguel de R$300 com uma família com 8 pessoas, isso não é nada. E quando esses auxílios chegam até elas, né? E bom, você falou que talvez não tenha. Eu acredito que não terá impacto em função dela não ter buscado aproveitar as boas oportunidades. Então, esse exemplo que você está falando é verdadeiro porque a CUT, inclusive, tem trabalhado conjuntamente com os movimentos sociais da cidade lá de São Paulo, também a política do município. O governo federal, por exemplo, liberou recursos do programa Minha Casa Minha Vida para que essas pessoas que estão, por exemplo, no entorno dos estádios, não só em São Paulo, mas no país, possam ter as suas moradias, que muito para casa liberar essa obra. Agora o município tem que buscar essas condições todas que o governo federal liberou de incentivo para essas reformas que estão acontecendo nos municípios em função da Copa do Mundo. O senhor falou no começo da discussão que o senhor havia falado sobre a ampliação do ensino médio, e o senhor pretende ter mais escolas de ensino médio integrado na escola técnica. Isso vai ser trazido para o município, vai ser escola de ensino médio do município, sabendo que é incumbência do Estado implementar a escola técnica e a escola estadual, no caso, do ensino médio. O município hoje, ele compreende só o Ezequiel, que tem a escola municipal do ensino médio, e o restante, todo o ensino fundamental é a parte do município. E outro ponto que envolve a educação é referente à passagem de ônibus para a gente que somos estudantes. O senhor pretende manter essa passagem que está hoje, continuar na metade que é para os estudantes, ou reduzir essa taxa que é cobrada dos estudantes para se deslocar da sua casa até a escola? Então, o ensino do ponto de vista médio é um grande desafio para a gestão municipal, né? A gente sabe como é que funciona. Todos os alunos que saem do ensino fundamental municipal, eles querem ir para o Ezequiel em função do nível que é o Ezequiel hoje, né? E não tem vaga para todo mundo. Até porque a gente sabe que, do ponto de vista da legislação, o ensino médio é a responsabilidade do Estado. Só que daí a gente sabe que nós temos uma política do Estado, infelizmente, do ponto de vista educacional, já do ponto de vista de qualidade, superada há muitos anos, há muito tempo. O grande desafio que nós temos dialogado internamente, dentro do que for possível, nós vamos estar ampliando as vagas do ensino médio na rede municipal. O governo federal tem estabelecido convênios com o governo do estado, via município, para a possibilidade de você ter escolas técnicas já no ensino médio, para que você possa capacitar os nossos jovens com uma maior celeridade. Também está tramitando no Congresso Nacional uma possibilidade de você transferir, e aí com subsídio do Estado e subsídio do governo federal, o ensino médio também para o município. Entendeu? Que eu acho que aí é a alternativa melhor possível. Tá? Porque aí você consegue ter uma gestão mais eficiente. Eu queria dizer para vocês assim, que nós pretendemos efetivamente buscar oportunidades, fazer um convênio com o governo do estado por escolas técnicas, com o governo federal com escolas técnicas, e do ponto de vista do Ezequiel, se a gente conseguir, do ponto que não represente redução de gasto público em outras áreas prioritárias, tá? Porque a responsabilidade é do Estado, não dá para o município ficar assumindo aquilo do Estado, porque depois você não consegue fazer a gestão de outras áreas importantes para o município, mas se nós pudermos fazer e descentralizar vagas do ensino médio para outras regiões com o nível de Ezequiel, nós vamos fazer. Tá? Queria até debater um exemplo. Determinado candidato aqui, não vou falar o nome para não... depois vocês procuram, defende que para a segurança pública nós precisamos ter atividade delegada. Né? Ou seja, pegar o policial militar que na sua folga, ao invés de ele ficar descansando com a sua família, melhorando a qualidade de vida sua, e ele ter uma condição mais saudável quando ele voltar do seu descanso para trabalhar, que já é uma atividade bastante difícil, não, policial militar, a prefeitura contratar essa hora de folga dele e pôr ele para trabalhar. Tá? Nós somos totalmente contra. Você tem que criar vagas na guarda municipal e dar a condição para que o policial militar na sua folga possa realmente folgar e ter o seu período de descanso. O descanso em qualquer atividade profissional é fundamental. E ao invés de discutir
o salário do policial militar no estado de São Paulo, não dá pra gente ficar discutindo a atividade delegada aqui no município. O salário do policial militar no estado de São Paulo ele é o pior, ele é o segundo pior do país. O seu estado mais rico do país deveria ser um dos principais. Né? Então eu sei da delicadeza que é discutir o ensino médio, a pergunta sua foi importante. Eu não quero aqui ficar falando de promessas para convencê-los, porque a maioria de vocês está no ensino médio, fala, pô, o prefeito vai colocar 10 escolas do Ezequiel na cidade. Nós precisamos ter recurso para isso. No que for possível e necessário, nós vamos ampliar. Se tiver um projeto que a gente possa buscar parceria com o governo federal, melhor ainda. E se tiver uma mudança da questão da educação, passando o ensino médio para o município, e aí sendo subsidiado pelo governo federal, pelo governo do estado, aí não tenha dúvida que é melhor ainda. E acho que a saída seria o município absorver isso também, desde que a gente tenha condição econômica para fazer. Tá? E a questão da passagem? A questão da passagem do ônibus. Né? Hoje vocês pagam metade, né? Como disse, o bilhete único diretamente vai melhorar isso para vocês, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no bilhete único, é você poder, com uma única passagem, ter condição de fazer um trajeto melhor e maior. Nós podemos até discutir para o estudante o bilhete único sirva para ele fazer a passagem dele para a escola e do retorno para a escola. No caso, em regra geral, o bilhete único, para quem não é estudante, você utiliza o 2,80 que é hoje, você pode utilizar o mesmo 2,80 até 2 horas utilizar a mesma passagem. Tá? O senhor falou aí na sua resposta sobre a questão dos policiais, né? Aumentar o efetivo da polícia dentro do município. Da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal. Só que daí tem um porém, não basta aumentar isso daí e não ter uma política dentro das escolas que funcione, trazendo para o jovem a consciência de violência, etc. Várias consciências referentes à questão de segurança e atividade pública. O senhor pensa como projeto fazer o que nas escolas para que mude o pensamento do jovem e a forma de introdução das drogas, que hoje é banalizada isso, e é nas portas das escolas que se tem muito. O que o senhor pensa em fazer referente a isso? Então, nós não podemos pensar na questão da violência também se não trabalhar de forma integrada, né? Então você precisa ter, não adianta você pôr um guarda municipal, por exemplo, numa porta da escola para dar uma tranquilidade maior para as mães e para os alunos e para os professores, se você não tivesse da área de educação falando para os alunos a importância da função desse guarda, a Secretaria de Esporte desenvolvendo projetos de esporte, porque também não dá para você ficar só pondo guarda se você não cria uma consciência, né, para o aluno diferente do que existe hoje. Né? Nós queremos trabalhar de forma integrada com isso. Como eu disse aqui, principalmente se você investe no esporte e cultura, né, e aí o ensino integral, principalmente na base, que é o ensino fundamental. Eu estou hoje com 37 anos, vocês em média aqui estão com 16 anos, né, de média de idade, posso dizer assim. Eu não tenho dúvida que vocês concordam comigo que quando você começa, desde o primeiro período ou do primeiro ano do ensino fundamental, criando essa criança com uma cultura diferenciada de sociedade, de esporte e cultura, nós vamos chegar nos nossos 16 anos, ou nos meus 37 anos, com uma outra consciência de sociedade. Né? Por exemplo, eu fui num determinado bairro aqui, no dia de jogo de futebol no domingo, um grupo de adolescentes, talvez de 14, 15 anos, perguntou para mim, você vai legalizar, criar uma lei municipal de incentivo à maconha? Né? Então, isso não estou aqui julgando eles, estou falando assim, é uma questão de concepção que a gente não tem na educação hoje. Né? Então, talvez uma alternativa importante seja você valorizar a criação dos grêmios estudantis na escola fundamental, né? Para trabalhar essa consciência, esse trabalho conjunto. E assim, ó, por exemplo, aqui essa praça hoje, ela não poderia ser uma praça aqui que você estivesse fazendo cultura, arte, a prefeitura, junto com a universidade, chamando a sociedade para isso. Né? Taubaté não tem isso. Nós precisamos, Taubaté, isso também é uma questão do passado. No passado se fazia muito, faz quadra de esporte, no bairro que eu moro tem uma quadra coberta, tem uma quadra descoberta, tem um campo de futebol, e do lado tem um lixão. Isso praticamente tem em cada bairro. Taubaté, eu acho que é a cidade de São Paulo que mais tem quadra, campo, ou seja, condições de fazer esporte, lazer e cultura. Só que sempre se criou e pouco se pensou como se manter. Nós precisamos resgatar isso, resgatar uma consciência nas pessoas, e é o município que tem que fazer.
em parcerias. Por exemplo, você tem a Universidade de Educação Física aqui. Um comentário sobre até o esporte. E dentro de Taubaté a gente tinha um projeto chamado Quadra Viva, no qual todas as quadras, uma pelo menos por bairro, tinha um projeto de incentivo ao esporte e contratava estagiários da própria Unital para poder trabalhar dentro dessas quadras. Só que 4... Sabe se eu poder ganhar mais? Tá bom, você já vai lá. 4 delas, as quais eu conhecia, hoje não conseguem mais funcionar, porque não tem estrutura. Outra está com uma epidemia de pombo, então é possível ter doença. Outra, se eu não me engano, a estrutura já está totalmente degradada e não tem suporte para desenvolver isso. O futebol amador tem time aí da primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Toda vez que tem esse campeonato, o pessoal fica passando sacolinha. E dependendo, é um vereador que banca um, é um vereador que banca outro, e vive mais em função do voto do que do esporte, né? E banca justamente quando chega próximo da eleição. Tá? Então nós queremos incentivar de forma permanente, desde que essas áreas que tem campo de futebol e tem time amador, criem as escolas, né, dos bairros de futebol para criança e adolescente. Na área da cultura, por exemplo, nós estamos antecipando uma PEC que tem no governo federal, que tem na Câmara dos Deputados, destinar 1% do orçamento da cidade para a cultura municipal. Inclusive eu fiz uma reunião com um grupo de cultura aqui da cidade, mais ou menos 30 pessoas, que me entregaram vários itens, a gente incorporou no nosso programa de governo, e nós já estamos antecipando essa PEC, que é uma PEC que está no governo federal, para os municípios destinarem 1%, nós estamos colocando já no nosso programa de governo. Então a gente vai tornar uma sociedade muito mais justa, e muitas das coisas que eu estou falando aqui, talvez a gente não tenha o resultado em 2 anos, em 3 anos. Mas com certeza o próximo prefeito vai ter que pensar em constituir políticas públicas para melhorar a nossa vida para os próximos 4, 8, 20 anos. É esse o grande desafio que nós temos em Taubaté. Nada. Última questão. É evidente que aqui em Taubaté, nos últimos anos, a gente só regrediu em política pública. Cresceu economicamente, muito devido à localização geográfica que atraiu bastante empresa para cá, né? E isso economicamente trouxe bastante frutos para cá. Mas no dia 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil de mandato, o que você vai fazer? Dia 2 de janeiro, se você for eleito. A primeira coisa que você vai fazer, que é o mais importante para Taubaté. Então, além de buscar o apoio federal, que isso aí a gente já sabe. O que você vai fazer você, dia 2 de janeiro. Primeiro, é verdade que Taubaté cresceu e cresceu sem planejamento, né? Cresceu muito mais por uma condição econômica do país. E quando você não planeja, você vive essas barbaridades sociais que nós estamos vivendo. Tá? Primeira coisa, a partir do dia 2 de janeiro, botar a casa em dia. Tá? O que é botar a casa em dia? Nós temos que começar a ter a prefeitura como um grande articulador político na cidade, né? De buscar alternativas. E aí, como eu citei exemplo aqui, a universidade tem que ser um parceiro de projetos públicos municipais. Nós temos empresas importantes na cidade que querem investir em políticas públicas, porque toda empresa multinacional hoje, ela tem um recurso destinado, vou dar exemplo, Embraer, Volks, para ter o seu nome em projetos sociais importantes na cidade. Hoje não tem isso, porque não tem projeto. Mais do que isso, a partir do segundo dia de trabalho, eu acho que até o primeiro dia, viu? Apesar de ser 1º de janeiro, vamos falar no primeiro dia útil é dia 2. Eu sei, mas no primeiro dia é já fazer uma reunião com todos os secretários que serão empossados comigo, da gente começar a construir o diagnóstico das melhorias que a cidade precisa. Botar em prática o nosso plano de governo, efetivar, principalmente com a Unital, projetos para a cidade, para a gente possa buscar de forma rápida os recursos da cidade, os recursos para a cidade. Nós temos um grande problema. Hoje nós temos a folha de pagamento da cidade de Taubaté acima do que a lei de responsabilidade fiscal permite. Então nós vamos assumir a cidade e não pensem vocês que nenhum prefeito vai ser super-homem em menos de 2 anos colocar a casa em dia. Então nós vamos acabar com principalmente os chamados RPAs, que são aquelas pessoas que são, entre aspas, contratadas pelo município em contrapartidas de acordos políticos na cidade de Taubaté. Isso hoje é uma praga. Nós vamos analisar, se necessário for, nós vamos implementar aqui uma secretaria nos primeiros períodos, assuma de forma integrada a responsabilidade de outras secretarias para a gente reduzir o gasto público.
para a gente, evidentemente, começar a fazer um plano de ação na cidade, já a partir do primeiro dia útil, e principalmente nós vamos ter que gerar frentes de trabalho. O que é frente de trabalho, gente? Hoje em Taubaté você tem problemas de limpeza urbana na cidade toda, né? Desde o centro da cidade até o bairro. E eu acho que um grande passo que a gente começa a dar de que a política está mudando é a gente fazer com que a nossa cidade seja uma cidade limpa, né? E muitas decisões e muitas ações que a gente vai ter que ir tomando, como eu falei para vocês, eu não me imagino, assim como qualquer candidato que vem aqui falar, ó, no segundo dia, no primeiro ano eu vou resolver todos os problemas da cidade, não vai resolver. Acho que são prioritárias, né? Mas mesmo as prioridades, por exemplo, a saúde é prioridade, né? Ninguém vai fazer mágica na saúde de Taubaté no mês de governo, né? Você vai fazer ações de emergência, lógico que vai fazer ações emergenciais, qualquer prefeito vai fazer isso. Mas não adianta você fazer ação emergencial para atender essa demanda que tem, que está reprimida, pessoas esperando um ano para fazer cirurgia, né? Mas a solução do problema da saúde com investimentos, você vai fazer ao longo do quê? De 2, 3, 4 anos. Né? Eu acho que o principal compromisso que o prefeito tem que ter com vocês, com a cidade, é de moralizar o gasto público. Se a partir do primeiro dia útil começar a moralizar o gasto público, vai ter mais dinheiro para investir em projetos sociais no estado de Taubaté e buscar essas parcerias que eu falei para vocês aqui. Um grande exemplo que eu quero fazer, que é possível quando você faz parceria, você muda a vida das pessoas. O bairro do Santa Teresa, ele fica no meio de duas grandes empresas. Fica no fundo da Embraer e na frente da Volkswagen. Essas duas empresas têm interesse em fazer projetos sociais para melhorar a condição de vida daquela população naquele bairro. Então é essa capacidade de articulação que eu sei que eu tenho, porque eu aprendi isso no movimento sindical, que nós vamos fazer dessa minha história a parte principal para a gente buscar ter uma prefeitura realmente que possa dialogar com a população. Um outro ponto importante, a partir do segundo dia, nós vamos começar a discutir o orçamento participativo para o ano de 2013 para 2014. O que é o orçamento participativo? Não é o prefeito que vai discutir o que tem que ser realizado na cidade. Onde o PT governa, a gente cria as audiências públicas nas comunidades, né? Portanto, nos bairros da cidade. A prefeitura vai, o prefeito vai até as comunidades. A ideia nossa é dividir a cidade em 20 regiões. Em cada região dessa, que vai comportar vários bairros, a gente fazer o debate do orçamento participativo, fazer uma plenária com a população, e nessa plenária a população vai determinar para o prefeito quais são as prioridades de melhorias. Então, no primeiro dia útil, nós já vamos começar a discutir o modelo do orçamento participativo para a gestão 2013-2014, que eu não tenho dúvida que isso é um grande ato de voltar a dar, ou pela primeira vez dar, o direito de cidadania para a nossa população. Você discutir a melhoria do seu bairro, da sua rua, da sua região, porque eu não tenho... eu tenho muita tranquilidade de falar, o Isaac, prefeito, eu não vou conhecer os problemas da cidade como um todo, sentado na prefeitura. No sindicato eu não conheço o problema de 23 mil trabalhadores, eu tenho que ter dirigentes sindicais em cada empresa praticamente para conhecer esses problemas, e na prefeitura não pode ser diferente. Então nós vamos querer ter as audiências públicas nos bairros, que são audiências que são deliberativas, tá? É diferente lá ouvir vocês e eu tomar decisão, elas deliberam. E no ano seguinte o prefeito volta para fazer o orçamento de 2014, 2015, prestando conta da audiência deliberativa do ano anterior. Tá? Então esse é um instrumento poderoso que o PT tem feito nas prefeituras que ele governa. Vocês acham que pode abrir mais para 5 perguntas? Daí eu peço para o candidato um pouco mais... Eu acho que sim, tá escurecendo já, né? É porque eu queria... Porque ainda tem que... Então, porque tem que apresentar a carta ainda, né? E você precisa finalizar com as suas perguntas e apresentar a carta. Quem ainda quer perguntar? Eu tenho uma aqui. Vamos tentar ser rapidão. Assim, pedir pro senhor também ser um pouco rápido. Posso ser primeiro? Então, são duas execuções. A primeira é que assim, o senhor deu a ideia de fazer um apoio com o governo federal para trazer, sei lá, talvez um polo federal de educação universitária e tal, né? Mas
as greves que a gente está tendo notícia, né, que assim, dentro do movimento estudantil, foi uma série de mobilizações, né, dos estudantes que assim, não teve precedente na história, né, foi muito por conta da qualidade do ensino federal, né, das universidades federais. Então, assim, muita gente entrou e não tinha estrutura. Minha amiga, ela estuda História na Unifesp, só que assim, ela não tinha sala de aula para ter aula, né? O senhor ia trazer mais um problema desse para Taubaté? Não, eu vejo isso como uma oportunidade de trazer solução. Queria até dizer para vocês assim, ó, quando nós tivemos a oportunidade de eleger o Lula pela primeira vez, até pela história do próprio presidente Lula, toda a esfera federal, né, não sei se vocês têm essa história, nós tínhamos uma situação onde o governo anterior, o PSDB, trabalhou muito com privatização, né, inclusive das funções do Estado. Né. O governo do presidente Lula começou novamente a trabalhar com concurso público, devolvendo o direito do Estado de ter o seu funcionário público. O Estado nunca contratou, e aí não é a tese que o Estado gastou mais, a tese que o Estado começou a dar uma oportunidade melhor de representar, de ser um Estado forte que comanda o país. Né? E é natural, que até pela história que o PT tem, né, funcionalismo público se organizou. Né? Se organizou para fazer essas mobilizações que estão acontecendo hoje. Porque antes não é que não tinha porque o governo fazia, porque era reprimido. Eu vou dar até um exemplo. Quando a gente fazia as nossas manifestações de Brasília, quem falou que a gente chegava em Brasília? Não chegava em Brasília. Tinha toda uma força policial que parava os ônibus na estrada. A partir do presidente Lula, nós só não chegávamos, nós chegávamos em Brasília e ainda éramos escoltados pela polícia para fazer a nossa manifestação. Né? E entregava a nossa pauta de reivindicação para o próprio presidente ou para algum ministro, dependendo do que era a pauta. Né? Mas e nas universidades? Então, aí eu vou entrar nas universidades. A universidade era um instrumento poderoso de transformação da sociedade. O governo federal, quando começou a criar as universidades federais, a dar oportunidade agora do ensino técnico, para que a gente possa criar uma condição de sociedade que tenha a oportunidade de um ensino de qualidade e gratuito. É lógico que muitas vezes você tem esse problema de não ter a estrutura necessária. Tá? Porque o país o Brasil é um país continental. Tá? Mas nós não podemos abrir mão de ter uma oportunidade de ter. É mais fácil você lutar para melhorar o que tem do que você não lutar porque você não tem uma opção de ter. Então, se tiver a oportunidade de trazer ensino técnico federal, escolas, uma faculdade federal ou mesmo um polo de uma universidade federal em Taubaté tem que se credenciar. Porque é melhor você lutar para melhorar o que tem do que você ficar sem uma opção. Aí a segunda pergunta, assim, o senhor disse que a Câmara Municipal hoje ela é caracterizada, né, por clientelismo, né, assistencialismo. Né? Queria saber o que o senhor acha sobre o assistencialismo promovido pelo Ari Filho, que é do PMDB e é filiado, né, à coligação, né, junto com o partido do senhor. Né? O que o senhor acha do assistencialismo promovido por ele e promovido anteriormente também pelo senhor? Eu acho que na Câmara Municipal todos os vereadores nenhum escapa dessa polícia assistencialista. Nenhum escapa. Nem do PMDB, nem do PSDB, nem do PSC, nenhum escapa. Né? E eu acho que isso muda quando você tem um governo que muda a política assistencialista. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Por que o instrumento do orçamento participativo é importante para o Executivo fazer? Porque toda vez que vai um orçamento para a Câmara Municipal, os vereadores se organizam para tentar derrubar, vetar alguma posição do prefeito. Quando você constrói isso com a sociedade, e você vai mandar um orçamento, primeiro você constrói um orçamento participativo com a sociedade. Depois você manda um orçamento com a sociedade para a Câmara para aprovar, certo? Se ele for mexer alguma coisa, vai falar, tudo bem, ó, esse orçamento aqui é lá do pessoal da região, lá do Parque Três Marias. Então eu vou chamar uma audiência e falar que você, vereador, está mudando. Então você começa a mudar também a política do vereador. Então quando eu falo a política assistencialista aqui, é desde o executivo ao legislativo. Eu acho que é uma grande oportunidade de mudança é você ter um prefeito com posições ideológicas claras de diferença do que existe hoje, porque aí você também vai transformando o processo da Câmara, porque a Câmara é estimulada pelo executivo. Tá? Então esse processo que tem, não é só do Ari Filho não, é do Chico Saad, é do Digão, de outros, porque assim, ó, e eu falo porque eu conheço a política de Taubaté, tá? Até pelo cargo que eu ocupei até o dia 6 de junho, presidente do sindicato, que é o sindicato nosso sindicato forte.
todos os vereadores lá, eu acredito sem nenhuma exceção, tem cota de bolsa na universidade. Tem cota de bolsa na universidade. Mas o senhor não acha o problema fazer uma coligação, né, com um partido que tem um vereador que com certeza vai se reeleger e vai continuar com esse jogo, né, de assistencialismo, independente do prefeito? Porque foi assim, pelo histórico do Ari Filho, do Ari Cara, isso não mudou independente do prefeito. Né? Então, mas o problema é que o executivo não mudou a sua política. Essa política que nós temos, precisamos entender isso, ó, essa política que nós temos em Taubaté são dos últimos 20 anos. Nós vivemos uma política em Taubaté que assim, ó, só tem direito de ser prefeito se você faz parte de uma família tradicional da cidade e se essa família tradicional um dia teve um prefeito, um dia teve um vô que foi prefeito. Né? A minha candidatura, ela quebra isso. Né? Eu moro na comunidade, sou do Parque São Luís, eu cheguei à presidência do sindicato, cheguei hoje como candidato, sem rabo preso com nenhuma liderança política aqui. O programa de governo do Partido dos Trabalhadores não está tendo nenhuma ingerência do PMDB. Né? E, sinceramente, eles serão eleitos se o povo quiser. Né? Eu vou falar uma coisa para você, eu tenho ouvido pessoas falar para mim que tem vários vereadores de todos os partidos. Né? O PT não faz isso porque o PT não tem vereador, e mesmo se tivesse, não é por isso que o PT faz. Né? Eu tenho falado, se tem que denunciar os outros partidos, distribuindo cesta básica pelo voto. E tem pessoas que estão falando para mim assim, ó, eu estou pegando a cesta básica que eu estou passando fome, mas não vou votar nesse cara, porque eu quero mudança. Eu não quero continuar recebendo cesta básica, eu quero ter oportunidade de emprego. Então, essa crise que nós estamos vivendo, está vindo também as pessoas com liderança na água quente, que quer mudar o seu modelo de vida que ela está lá. Ela não está satisfeita em receber cesta básica, entendeu? E eu estou citando água quente, como em outros bairros também. E a gente precisa estimular isso mesmo. Cidade rica, como eu disse, não é a cidade que destina 12 mil cestas básicas para a sua população. Cidade rica é aquela que provém oportunidade para o seu povo. Tá? Cooperativa de reciclagem, nós precisamos fazer em Taubaté. Jacareí já está chegando quase a 80% de ter cooperativa de reciclagem. A prefeitura pega o lixo reciclável nas ruas e aquelas pessoas que vai no lixo nosso na madrugada, que põe o lixo à noite, como no meu caso, tira a reciclagem, tá? Dentro do lixo, elas são organizadas e ela recebe diretamente da prefeitura esse lixo da cidade para estimular o seu financiamento, o seu recurso, o seu provento. Então, assim, um grande salto nosso é ter um executivo que trabalhe a questão e a condição social e moralize a relação com a população e com a Câmara Municipal, principalmente. No bairro Santa Terezinha existe uma base policial. E mesmo assim o tráfico de drogas, o índice de homicídio é grande. O senhor acredita que aumentando o nível policial, aumentando o nível de ronda, conseguiria diminuir esse índice? E em relação aos outros bairros, qual proposta o senhor tem de segurança? Então, é aquilo que eu falei. Nós não vamos resolver o problema da segurança da Taubaté com repressão. Não adianta trazer a rota aqui. Eu tive testemunhos, por exemplo, na Água Quente da Esplanada de Santa Terezinha, que a rota teve lá, pessoas de bem que levaram tapa na cara, gente. Entendeu? Pessoas de bem, pessoas trabalhadoras. Não, assim, nós temos ainda, graças a Deus, a questão da violência é uma exceção às pessoas que praticam a violência. Então nós precisamos ter, nesses bairros, investimento em esporte, lazer e cultura. Precisamos criar um jovem, um adolescente, uma outra concepção de formação de educação, de formação de esporte. Tá? Eu sou da época, por exemplo, que a gente tinha na cidade de Taubaté os Jogos da Primavera. Todas as escolas ficavam se movimentando o ano inteiro para disputar os Jogos da Primavera. Precisamos incentivar de novo essa prática esportiva nas escolas. Tá? Por isso eu estou falando a importância de fazer convênio com esses clubes ociosos, o Clube da Volks, o Clube da Ford, a própria área de lazer aqui do Esporte Clube Taubaté, que está parada. Né? Então a prefeitura vai investir, é um investimento, mas ao longo prazo você vai ver o resultado desse investimento. Tá? Então não sou favorável que você tenha que resolver o problema da violência somente com força policial. Ela ajuda, porque ela te dá a sensação de segurança para a população e também a pessoa que comete crimes, ela pensa duas vezes. A própria Guarda Municipal ela inibe um pouco mais isso, mas não resolve. Você resolve isso com política pública.
Eu queria saber se o senhor tem algum projeto de integração social para deficientes. Temos, inclusive, nossa cidade de Taubaté é uma das cidades da nossa região que ainda não se adequou à lei federal que tem para deficientes de mobilidade. Nós queremos investir, incentivar, por exemplo, você tem um CENTE hoje, mas que tem uma estrutura grande, mas pouco utilizada. Nós queremos adquirir veículos que são preparados para que essas pessoas possam ser pegas na sua casa, através do município, e levadas para a prática da educação, até mesmo para que elas possam ter a oportunidade de melhorar da sua condição de deficiência que tem. Eu vi uma criança de 12 anos que ela está atrofiando em função de não ter uma condição do município dar para ela vir com um transporte adequado até o CENTE. Uma modernidade, você não consegue dar uma acessibilidade no prédio que a prefeitura está hoje. E é uma questão de economia, porque hoje você tem várias secretarias, vários departamentos de Taubaté que são em casas alugadas. Se você tivesse tudo no mesmo local, como várias prefeituras têm, que a gente chama de paço municipal, todas as secretarias no mesmo prédio, com a mesma condição, você tem uma condição mais eficiente de administração, que as secretarias se falam com uma rapidez, e até mesmo as soluções para a população, ela é feita de forma mais rápida. E além de um ponto, vocês trabalham muito com a internet aí, vocês sabem que a nossa prefeitura tem um sistema do século XIX, não é nem do século XX, né? Em termos de informatização. Então o próximo prefeito vai ter que trabalhar muito para que a gente possa ter uma prefeitura totalmente informatizada. E um dos nossos projetos também é criar uma cidade digital. Jacareí hoje já está em 54%, até o final do ano que vem vai chegar a 90% da cidade digital, acesso gratuito para a nossa população. Tá? A gente quer evoluir isso ao longo dos 4 anos. Agora a última pergunta. Deixa eu fazer duas perguntinhas para o senhor. Primeiro, tirando o o FIES que a Vera trouxe, o que o senhor pretende fazer com as outras 282 bolsas da Unital? Como o senhor pretende fazer a doação delas? Daquilo e da forma que a lei estabelece, para pessoas que são realmente, em termos econômicos, sem condição de pagar suas faculdades. Tá? Sim, e aí, estou falando das bolsas que a prefeitura concede, o CEMUB. São 282 bolsas. E aí nós queremos discutir isso junto, fazer isso junto com o Ministério Público, para não ter nenhum problema das pessoas acharem que nós não estamos fazendo da forma que tem que ser. Porque assim, tudo que qualquer poder público, seja ele estadual, municipal ou federal, ele destina em termos de bolsas, tem que ter para quem não tem condição de pagar. Não dá para a gente ter uma política onde você viabiliza uma bolsa para a pessoa que tem condição de pagar. Isso e acontece em Taubaté, acontece muito. E a gente vai acabar com isso no governo. E a segunda pergunta é sobre uma Secretaria da Juventude. Vamos primeiro criar o Conselho da Juventude, e a nossa meta é também ter uma Secretaria da Juventude, assim como criar o Conselho, incentivar a criação do Conselho Municipal de Cultura, que não se tem, né? Então, até porque senão a Laurinha, que é lá do nosso partido lá, vai fazer greve, né, Laurinha? É porque a gente entende que é importante que os jovens se organizem, tenham o seu espaço para debater, e assim, é o princípio que eu acredito, entendeu? Se você não tem uma sociedade que debata as suas políticas, né? Então nós vamos ter a Secretaria Municipal da Juventude, mas antes a gente precisa adequar, criar o Conselho Municipal de Juventude, e aí o segundo passo seria ter a Secretaria Municipal de Juventude. Certo, obrigado. Tá bom? Então, daí, só para finalizar, o grupo a gente discutiu várias propostas, assim, né? E daí a gente pensou numa ideia de uma carta compromisso, que daí a gente colocava alguns pontos e tal, a gente oferecia para o senhor, né? Daí, assim, se o senhor entendisse que era execuível, né, para o governo do senhor e tal, o senhor assinava e se comprometia, né? Então, daí eu só vou dar em voz alta para o senhor acompanhar aí. E daí, né, eu, Isaac do Carmo, candidato a prefeito de Taubaté pelo Partido dos Trabalhadores, comprometo-me em ser eleito a cumprir com as seguintes propostas construídas e sugeridas pela juventude atuante com esperança social e cultural JAESC ao longo de meu mandato. No âmbito da educação, fico compromissado a promover uma reestruturação do sistema de apostilas educacionais, prezando por maior qualidade do material de ensino,
uma valorização das disciplinas Filosofia e Sociologia na rede municipal de ensino, com o intuito de potencializar o caráter crítico e cidadão do estudante, a implantação da disciplina de língua estrangeira em inglês já a partir do início do ensino fundamental, a criação de cursos extracurriculares na rede municipal de ensino, como Libras, espanhol, violão, esportes, etc. Uma melhoria significativa na estrutura física das escolas, um aumento da qualidade da merenda oferecida nas escolas, o planejamento para a distribuição de creches mais coerente com a realidade da cidade, a implantação de equipes interdisciplinares, grupos de psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, etc., nas escolas para que haja um acompanhamento melhor da condição de aprendizagem dos estudantes, uma reavaliação dos dispositivos punitivos utilizados nas escolas para que se utilizem apenas medidas socioeducativas, a implantação de concursos seletivos obrigatórios para quaisquer cargos relativos aos estabelecimentos de ensino, a implantação de plano de carreira para funcionários relativos às escolas que ainda não possuem essa garantia, uma reavaliação do processo seletivo referente ao ensino médio da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, professor José Ezequiel de Souza, uma extensão dos direitos dos estudantes, como o uso de carteira estudantil de transportes durante todos os dias da semana, em todos os horários, em todas as linhas de transporte coletivo. Hoje é só de segunda a sexta? É até sábado, 7 horas da noite. E só pode ir na linha... Quer extensão até domingo? Não, só pra entender. De que é todo o período. Tipo assim, segunda, né? Segunda, sem parar. Semana toda. Porque domingo não pode, e é sábado até 7 horas. As pessoas querem ir no cinema não pode no domingo. E vai da sua escola, entendeu? Você pega um ônibus que passa só na sua escola, no trajeto da sua escola. A BC estabelece só 4 linhas só. A gente estabelece uma prefeitura deixa, né? Assim, na discussão era que acho que isso seria necessário para que, assim, porque a gente entende que a educação ela não é só na escola que acontece, né? Aqui vocês estão fazendo educação. Sabe? Tipo, por exemplo, para ir embora agora não poderia, já teria que pagar o inteiro. 2,80. Isso, mais ou menos, né? Que não é 7 horas ainda. Por aí. A busão vai custar 7,5, só então. Vai pegar. Uma melhoria significativa da estrutura física e financeira da Universidade de Taubaté, promovendo também uma maior aproximação de trabalhos universitários com a realidade do município, um maior respeito às regras de concessão de bolsas universitárias e um aumento do número destas, programas que integrem os estudantes à esfera dos poderes públicos, como o programa Vereador por um Dia. No âmbito da educação, foi compromissado a promover a criação de centros culturais de promoção e formação artística, a implantação de parcerias público-privadas para o fomento de educação no município, da cultura no município. No âmbito do esporte e da saúde, foi compromissado a promover uma revitalização da estrutura física do município, como ciclovias, calças, praças, campos e quadras, para a prática esportiva monitorada e com acesso de horários estendidos, programas de incentivo para empresas que promovam, né? Mas eu acho que não, tranquilo. Promovam práticas esportivas relativas à saúde, a criação de um hospital especializado em público adolescente, a criação de clínicas municipais de tratamento de dependentes químicos, que Taubaté não tem. No caso dele é só o CAPS. Só rapidinho, isso aí tem um convênio muito legal que a presidenta Dilma lançou, que é o programa Crack é Possível Vencer. Tem uma experiência muito interessante no convênio do governo federal que está sendo feita em São Bernardo do Campo. Uma atuação que é desse projeto Crack é Possível Vencer. Oi, mais uma, cara? Vai virar espadachim. Olha, eu quero plástico. Tô vendo que da hora, né? Pera aí, só pra terminar aqui, Piote. Estamos indo já. Eu tô indo achar que é guerreiro, viu? Chega em casa lá. No âmbito da segurança, fui compromissado a promover a implantação de novas medidas de reintegração social do jovem estudador, a extensão de segurança pública, segurança policial aos arredores de escolas. No âmbito da assistência social, fui compromissado a promover a criação de ouvidorias para o público jovem, a criação do Conselho Específico para Jovens, a criação da Secretaria da Juventude. No âmbito do transporte, fui começado a promover a implantação de um mecanismo de integração entre as linhas urbanas, como o bilhete único, um melhor serviço de transporte público em relação, por exemplo, à qualidade dos veículos e aos horários de atendimento, uma adequação de todos os veículos de transporte coletivo para deficientes físicos. Reitero que o respeito aos princípios democráticos, como o direito à participação política, à livre expressão, ao pensamento, à organização e ao acesso à informação e sua produção, não sofrerá qualquer tipo de sanção. Legal, parabéns. Acho que
grande parte do que está aqui já está no nosso programa de governo, tá? O princípio que a gente acredita mesmo, e muitos vocês viram que a gente comentou, conversou. Queria até agradecer a oportunidade, vou assinar com muito respeito, com muito carinho, e queria colocar o desafio para vocês que, independente de qual seja o resultado da eleição 1º de janeiro, que eu espero que eu seja o próximo prefeito, mas que movimentos como esse tenham continuidade. Até mesmo já deixo aqui aberto que o que eu fiz hoje como candidato eu voltarei a fazer como prefeito de vocês. Então, discutir, dialogar, seja aqui, ou então o Lula criou um café com o presidente, né? Vamos tomar um café com o prefeito lá na prefeitura, tá bom? E se não der durante a semana, a gente faz no sábado, vocês estudam, né? Eu acho que é importante discutir o processo da cidade de Taubaté, que são processos muito ricos, tá bom? Beleza. Que ou esse? Os dois aí, pra ficar um pra gente. Aí, já tá. Chegar por 7 voltas da reunião. E 8 horas tem que estar na secata do comício. O senhor pode amigo, o senhor Mario. Tá. Deixa eu aproveitar aqui, peraí. Depois, Deixa eu fazer uma pergunta. A maioria do pessoal de vocês que já tem 16 anos tiraram o título de eleitor para votar? Isso é importante, né? Isso é importante. Então, queria deixar aqui com vocês um material que fala um pouco da minha história, tá? E como candidato, né? Aqueles que entenderem que a gente tem realmente um projeto de transformação da sociedade, que possa nos dar o voto de confiança, que a gente possa experimentar em Taubaté pela primeira vez na história o jeito que pretende governar. Todos viram o debate? Sim.